A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Obrigado pela sua participação na nossa escola bíblica dominical, continuando com a disciplina Evangelho de João. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Senhor, abençoa a nossa escola bíblica, meu Pai. Recebe com aroma suave, que o Senhor possa nos visitar com teu Espírito, com a tua graça, com tua misericórdia. Que essa live possa alcançar corações e edificar vidas no poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Yeah.
Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, digno de ser adorado, digno de ser louvado. Que haja paz dentro dos muros de Jerusalém, que Deus possa proteger o seu povo santo, Israel. Aleluia. Yeshua,
Bendito seja o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Santo, santo é o nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Convido o pastor George a fazer uma oração aqui para nós iniciarmos a nossa EBD, disciplina Evangelho de João. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, em teu nome, nesse momento estamos aqui. Sim, meu Pai. Mais um culto, Deus Todo-Poderoso. Um culto, nós estamos aqui de ministração da tua palavra, chamada, conhecida como a escola dominical. Nesse momento, peço a Deus ao teu servo, pastor Américo Gomes, glória. Que o Senhor venha dar discernimento e sabedoria, que ele ministrar a tua palavra. E cada um que está escutando a tua palavra, Senhor, lança por terra todo o impedimento. Que a tua palavra, em nome de Jesus, fluir como rio de vida em nossas vidas. Aleluia. Eu peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor. A alegria em nossos corações. Estamos já chegando até o final, né? Falta só o capítulo 19, 20 e 21. Evangelho de João, 21 capítulos. Hoje nós vamos discorrer do capítulo 18. Não todo ele, mas provavelmente parte dele. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrão. Havia ali um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estava muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido e a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhes: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhes a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não bebereis porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anas, pois era o sogro de Caifás, cuja era o sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiram a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquetando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo e ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem.
e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos da guarda que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anas o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos seus discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou-lhe: não te vi eu no jardim com eles? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Levaram Jesus da casa de Caifás para o petróleo. Era cedo de manhã, eles não entraram no petróleo para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar. Eles disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhes: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o, vós, outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no petróleo, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos reis, o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos reis, o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, este não solte, mas solte a Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, ladrão. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Vamos ficar por aqui. Aleluia. Estamos chegando aqui ao final, próximo ao final da nossa lição. Nós estamos aqui com a nossa presença do nosso irmão José Antônio. Irmão, Deus abençoe você, a sua família, essa família de pessoas guerreiras na fé, que tem se esforçado pela palavra. Isso é notório e conhecido de todos aqueles que vos amam, principalmente de mim. Que Deus abençoe sua casa, sua família, a todos vocês. Rogo a Deus que a prosperidade e a bênção repousem sobre vossa família, e a todos que têm a fé em Cristo, e a todos que têm orado pelo nosso ministério também. Nós estamos aqui chegando ao final da nossa lição. Nós vimos aqui que Jesus vai fazer aqui uma demonstração de humildade, que nós conhecemos como cerimonial do lava-pés,
Ali naquele momento Jesus vai autorizar o diabo a tocar na vida dele. Vai, faça o que tem de fazer e faça logo. Eu não vejo Jesus como um mártir, mas vejo Jesus como aquele que foi prometido para tirar o pecado do mundo. Que no momento em que tudo contribui e os sinais estão patentes aos olhos do Cristo, ele se oferece como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai se oferecer como esse cordeiro e vai dar ordem ao próprio diabo, a Satanás, para agir livremente quanto ao seu período existencial. O Cordeiro de Deus agora está sendo entregue para ser examinado. Jesus acaba de passar uma mensagem para o seu colégio apostólico e ensina o princípio do crescimento, da sabedoria e do padrão de Deus, os princípios divinos, o legado divino, que é a humildade. Jesus vai lavar os pés. Pedro, por amar ao mestre e saber que a posição que ele vai se colocar é humilhante para a pessoa que ele representava para Pedro, Pedro diz: jamais me lavará os pés. Não, eu sou teu servo, eu é que tenho que lavar o teu pé, sou eu que tenho que me humilhar, tu não vais lavar o meu pé. Jesus olha para Pedro e diz assim: ó, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro diz: Senhor, Pedro então entende a revelação da mensagem do Cristo, entra na mente de Pedro, e Pedro diz: então, Senhor, não lave somente os pés, lave as mãos, a cabeça e todo o corpo. E o Senhor diz: não, vocês já estão lavados, já tomaram banho, e a minha palavra vos tem lavado. Jesus vai deixar aqui a revelação que no período que ele estava doutrinando o seu colégio apostólico, ele estava derramando essa água purificadora sobre a vida daqueles homens, transmitindo os princípios imutáveis da palavra de Deus e valores imutáveis. E Jesus enxergava e Jesus via isso dentro dos seus discípulos que se tornariam seus apóstolos. Jesus sabia que esses valores já estavam assentados em seu coração, já estavam em lugar de rei em seu coração, reinavam em seu coração. Precisava agora de algo para que esses valores pudessem fluir na vida desses homens. O que era que precisava para que esses valores pudessem fluir na vida desses homens? É como muito crente hoje, ele estuda muito, tem muita letra, ele sabe de tudo, ele decora a Bíblia, ele fala versículos, não tem um versículo, um capítulo da Bíblia que ele não sabe, e de que profeta que é, de que quem escreveu, quem foi que escreveu, qual apóstolo que escreveu, se foi revelação de Apocalipse, se foi de Cantares, de Salmo, de Eclesiastes, de Provérbios, ele sabe tudo, tudo ele sabe, tudo decorado, está tudo dentro do coração dele, porém, ele está sem o Espírito. Então Jesus sabia que para que esses valores pudessem se exteriorizar e fluir como a água jorrar para a vida eterna, era necessário que o homem saísse do padrão da decoreba, do conhecimento filosófico mental, para mergulhar nas profundezas do Espírito. Aí nós vamos voltar lá atrás, num passado distante, mas próximo para Deus não tem distância. Você vai ver que o profeta vai dizer que o Senhor, Deus, um ser espiritual com a cana, mediu 1000 côvados e ele andou e era água pelos arteiros, depois mais 1000 e água pelos joelhos, e foi medido até que era um mar. Ali aquele profeta está tendo a revelação de toda a revelação da salvação que Deus estava dando para o seu povo. Começou com água pelos arteiros, Gênesis 3,15. Depois já começa a termos água pelos joelhos, as promessas feitas a Abraão. Depois já começamos a ter água pela cintura, as promessas feitas a Davi, a lei mosaica. As pessoas já começam a sentir mais firmeza em tudo isso, porque Deus não só fala, mas se manifesta poderosamente. Mas agora, na pessoa do Filho, nós estamos sendo levados ao mar do Espírito. E só Ele pode nos dar o Espírito. Então o Senhor vai nos tirar do pé do mundo humano periférico e vai nos levar por meio desta revelação,
que é a sua palavra, para dentro da vida do Espírito do Deus vivo, a qual Ele nos dá em Cristo Jesus. Jesus agora está com pressa. Jesus quer se entregar. Quer dizer, aí vai ter o capítulo 18, como é, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos. Jesus vai orar pelos seus discípulos, vai fazer, eu os fiz, versículo 26 do capítulo 17, eu os fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles esteja. Jesus já está falando no final da oração, o que vai acontecer daqui para frente. Ele não só fez conhecer o amor, que é verdadeiro, o amor de Deus, mas ele agora quer que o homem esteja nele, assim como ele está no Pai. Ele e o Pai, como um que são, se farão um no homem, por meio do Espírito que ele vai dar ao homem. Então nós estamos vendo aí toda a essência da revelação divina. Então, tendo Jesus dito esta palavra, juntamente com os seus discípulos, saíram para o ribeiro de Cedron, como nós conhecemos, para o jardim do Getsemane. E Judas, que já havia recebido a ordem, nós falamos Judas por força da interpretação humana, mas nós sabemos que quem estava em Judas para atrair o Filho de Deus era o próprio diabo. O diabo então entra em Judas, vai usar Judas como um médium da sua maldade, vai levar Judas ao corpo sacerdotal, vai negociar, vai vender Jesus e vai trazer a turba, os soldados, até o local aonde Jesus estava, pois Judas conhecia que ele também pernoitava ali com Jesus, e sabia Judas que Jesus estava lá, porque o diabo estava em Judas, e o diabo tinha a convicção que Jesus estava lá, que o diabo não está também limitado ao tempo e ao espaço. Ele não é onisciente, mas ele consegue se comunicar de maneira veloz com os seus principados e potestades das trevas. Então ele sabia que Jesus estava lá, ele vai levar Judas, e Judas pensando que é ele que está fazendo. Às vezes as pessoas pensam que estão sendo manipulada ou levada pelo seu próprio pensamento, pela sua própria vontade, pela sua própria inteligência, mas muitas das vezes o indivíduo está sendo levado, guiado pelo diabo para fazer a vontade do diabo. E se o homem não tiver com o Espírito de Deus, ele não percebe isso, cai na astuta cilada do diabo e está perdido irremediavelmente. Judas, cheio do diabo, vai trair o Filho de Deus, vai levar os soldados. Quando Jesus está no jardim do Getsemane, e os soldados do templo chegam armados, Jesus se antecipa para proteger os seus discípulos, que se tornariam seus apóstolos, seus servos, seus enviados. E ele vem e dá de frente com os soldados, diz: a quem vós buscais? E eles disseram, interessante que Judas estava ali, e ninguém conheceu Jesus. A quem vós buscais? Nós buscamos a Jesus. E Jesus vai chegar na casa do sacerdote e vai dizer: o que vocês estão fazendo comigo? O que está acontecendo? Mas Jesus sabe o que vai acontecer. Ali é Jesus conversando, um diálogo humano. Mas o divino sabe o que vai acontecer. Ele vai para a cruz. Jesus falou: o que está acontecendo? Eu vos preguei na rua, na sinagoga e dentro do próprio templo. Tudo falei abertamente, nada falei oculto. Por que vocês me buscam? Que mal eu fiz? Que mal eu estou fazendo? Aí Jesus vai dizer: a quem buscais? Ele é Jesus, sou eu. Quando Jesus fala sou eu, que os olhos, isso aqui às vezes passa desapercebido na leitura, que os olhos dos homens abrem, quando eles contemplam Jesus, a Bíblia diz que todos que foram naquela guarnição para prender a Jesus, inclusive Judas, cai por terra. Quando os olhos são abertos, eles caem por terra. Eles percebem, eles recebem um choque do poder de Deus. Mas pastor, para que aconteceu isso? Para ficar de mensagem para a igreja, que Jesus não é um mártir. Ele poderia, como ele diz mais à frente, eu poderia rogar, quando ele está conversando com Pilatos, eu poderia rogar e o meu reino vir e destruir a todos, mas não, eu vim para isso. Eu sou rei e você é coroado rei.
e você coroado rei com a morte, porque depois que eu vencer a morte e for coroado rei, a morte não terá domínio para mim, ninguém mais me para. A ideia de Jesus é essa. Então quando Jesus se revela, eles caem por terra. Você vê aí então que Jesus não é um mártir que é pego por surpresa. Aconteceu um acidente no ministério desse homem Jesus, que ele acabou morrendo por uma causa nobre e maravilhosa. Não, caíram por terra. Jesus esperam eles se recompor e diz: a quem buscais? E eles disseram: Jesus. E foi: eis-me aqui, eu já não disse que sou eu? Prenderam Jesus. Pedro vai, lança a mão de uma espada que ele carregava com ele. Pedro não era fácil, Pedro era um camarada sanguíneo, valente, homem sincero, mas com suas falhas humanas. Pedro vai cortar a orelha direita de Malco. Pastor, aí as pessoas dizem: mas Pedro negou Jesus, Pedro negou, e o galo cantou, né? Às vezes a gente pensa que é galo, mas não é galo de verdade, galo, porque galo na época lá era até proibido ter galo. Galo era um arauto do templo que vinha e tocava lá a sua mensagem, e as pessoas ouviam aquilo e sabiam que era a hora do galo, conhecido o momento como a hora do galo. Então Pedro, ele vai cortar a orelha de Malco. Por que Pedro vai cortar a orelha de Malco? Se você vê, Pedro vai se antecipar no meio dos discípulos e vai dizer: Senhor, jamais te negarei, eu estou pronto para morrer contigo. E Pedro provou isso. Pedro, quando lança a mão e corta a orelha de Malco, Pedro estava pronto para morrer lutando por Jesus, mas o próprio Deus interviu ali para Pedro não ser morto pelos guardas, que era mais de um guarda, e tudo armado de lanças e espadas que eles tinham em suas mãos. Jesus vai preservar a vida dos seus, e João vai escrever: para que se cumprisse o que está escrito, nenhum do que tu me deste eu perdi. Jesus vai zelar pela vida daqueles homens, Jesus vai poupar a vida daqueles homens. Pastor Américo, o que o senhor quer dizer? Se Deus tiver um plano, um projeto da tua vida, o diabo pode se levantar, não tem autoridade de tocar em você, ainda que você até mesmo cometa uma falha, porque o diabo te leva a cometer essa falha, mas ai daqueles que tocar nos ungidos de Deus. Jesus vai proteger Pedro e vai falar com ele: eis aqui, estou aqui, me levem, é a mim que vocês querem. Ali a autoridade. Então eles tiram os olhos do colégio apostólico e levam Jesus para a casa do sacerdote, e ali eles prosseguem. Vai ser interrogado, depois vai levar para a casa do outro sacerdote, Anas e Caifás juntos, vão interrogar ele novamente, e um dos soldados vai bater na face de Jesus, da guarda do templo, um daqueles que ali estavam, que se sentiu no poder. O homem natural é assim, muitas das vezes ele sozinho, ele é um frouxo, ele não faz nada, covarde, mas quando ele está no meio da turba, ele quer mostrar que ele é valente, que ele é forte. São pessoas que não têm domínio próprio, não têm educação, não têm amor a si e nem amor ao próximo. É um tipo de gente que sozinho ele está quieto no lugar dele, mas quando ele está com 3, 4, 5, que eles às vezes sabe que as pessoas que estão com ele também têm algum tipo de poder, ele quer se mostrar mais ousado, mais poderoso, para aparecer dentro de uma esfera totalmente dominada pelo mal, pelo diabo, pelo príncipe deste século, que é o diabo. E foi e esbofeteou Jesus. Com certeza o preço foi caríssimo disso que esse homem fez. A escolta, o comando e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram, ou seja, amarraram Jesus, conduzindo primeiramente Anas, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote. Levaram à casa de Anas, foi interrogado por Anas. Levaram à casa de Caifás, foi interrogado por Caifás. Ora, Caifás era quem tinha declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. O que Caifás vai fazer quando ele começa a ver Jesus causar um alvoroço dentro de Jerusalém e perceber que a autoridade romana está de olho naquilo? E Caifás começa a ter um pressentimento que, se de novo acontecer isso, Roma vai cair sobre nós e vai destruir o povo.
E dentro de tudo que estava acontecendo, ele como sumo sacerdote vigente, que era aquele que estava servindo, apresentando Israel a Deus, ele vai profetizar. Por que morrer uma nação, se pode morrer um só homem no lugar de uma nação? Ele falou, vamos dar um jeito, vamos pegar esse cordeiro que nós estamos vendo, nós estamos contemplando tudo que ele está fazendo, vamos unir o útil ao agradável e vamos realizar a nossa vontade. Então, em contrapartida, como eu disse que tem pessoas que são descontroladas, não têm domínio próprio, gostam do mal e têm vontade de mostrar que tem os seus valores ruins, porque a sua natureza é ruim, e fazem perversidade com as outras, porque o diabo está nele. Da mesma forma, às vezes as pessoas pensam que estão fazendo a sua vontade, mas estão fazendo a vontade de Deus. Porque, assim como o diabo domina e manipula o ignorante, o indouto, Deus domina e manipula as pessoas, não porque são ignorantes e indoutas. Seja sábio, intelectual, ignorante, indouto, seja uma pessoa que não tem conhecimento de estudo nenhum. Deus domina porque Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Então Ele vai fazer o sumo sacerdote, Caifás, profetizar, morrerá toda a nação, antes morra um homem por toda a nação, que o teu sangue caia sobre toda a nação. E assim, no céu, do trono do Todo-Poderoso, Deus disse, amém, eu concordo, amém, eu aceito isso. E assim, a soberania de Deus é posta em prática. Quando levaram Jesus para a casa de Caifás, Pedro segue Jesus de longe. Pedro amou e amou ardentemente. Pedro, por não poder fazer nada, Pedro fica quebrado, mas você vê que João, o escritor desse livro, estava lá dentro da casa de Caifás, e Pedro seguia de longe, fica na porta. Quem coloca Pedro para dentro é João, que conhecia a mulher que estava na porta, e diz, olha, deixa ele entrar, ele é meu conhecido, eu conheço, deixa ele entrar. E ele vai entrar e vai ficar ali. E quando Pedro faz a declaração que eu não te nego, eu vou morrer por ti, Jesus já falou, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E Pedro nega Jesus uma vez, nega Jesus 2 e nega Jesus pela 3ª vez. Então o arauto canta o sinal como de um galo. Não é que ele fez cocorocó, não. É um costume que tinha em Jerusalém, que um dos arautos do templo, levita, vinha e dava o canto do galo. Então Anas o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Por que ele vai enviar? Ele está interrogando Jesus. Jesus já levou uma bufetada de um daqueles que faziam parte desse grupo de malfeitores que se diziam religiosos e que se diziam seguidores de Moisés, mas quebravam todas a lei de Moisés. Aqui nós temos que frisar muito bem que tem algumas pessoas praticantes do judaísmo hoje que estão dizendo que a igreja de Jesus, os crentes, os evangélicos são antissemitas. Mentira, não somos. Quando nós falamos aqui que esses sacerdotes, essas pessoas dessa época, essas pessoas, então, o verbo está dizendo especificamente um momento, não todos os judeus, todos os tempos, não essas pessoas que estavam passando por esta provação, que estavam vivendo este momento, que estavam fazendo a vontade de Deus, mesmo não querendo fazer por soberania divina. Levaram Jesus preso ao sacerdote, e o sacerdote vai mandar Jesus depois para a autoridade romana. Vamos ver, então Anas o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquietando-se, estava lá no meio do fogo, com eles acenderam, que estava muito frio. Um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te viam no jardim com eles? Até aqui Jesus está preservando a vida de Pedro, não está deixando Pedro ser reconhecido. De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. O galo vai
cantar. E Pedro então vai perceber, vai lembrar que Jesus disse para ele: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro nega. E aqui nós estamos vendo que tudo está dentro do domínio de Deus. Tudo está compactado, não tem brecha, não tem lacuna. Deus está fazendo a sua vontade ser realizada. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, porque tinha Páscoa, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: qual acusação trazeis contra este homem? Fizeram de tudo para condenar Jesus. Quando eu disse ainda há pouco, a igreja de Jesus não é antissemita. Nós estamos falando de pessoas de um tempo específico que cometeram algo, um erro específico. E o próprio Evangelho diz que tudo que foi feito para a glória de Deus, para que se fizesse a vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus abriu uma lacuna chamada o tempo dos gentios, para nós sermos salvos. Aproveitando a renúncia de Israel para com o Messias, ele abre a nossa oportunidade. Esse tempo vai ser fechado no milênio, quando a igreja já está com o Cordeiro. Israel está vivendo o milênio na graça desse Cristo, na bênção desse Cristo. Então, aqueles sacerdotes, aqueles homens cometeram esse pecado, mas a igreja hoje entende que foi tudo projetado por Deus, tudo programado por Deus, e por soberania Deus fez acontecer. A igreja não é antissemita, ao contrário, nós amamos os semitas, porque nós também somos semitas, feitos pela fé em Cristo Jesus. Por isso que quando aconteceu aquele Israel, eu me envolvi com a bandeira de Israel, eu falei: sou israelita também. O cristão protestante, católico não, que eles são ensinados que Israel não é nada, a maioria deles, né, que os próprios papas não gostam de Israel, e a história fala isso e nós sabemos disso. Mas os cristãos, está aqui: pastor, o senhor ama Israel? O senhor ama o povo semita? Amém? Amém. Amém. Nós amamos os semitas, porque nós somos semitas, feito e enxertado na raiz do Cristo pela fé, como o pai Abraão, e pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós nos tornamos israelita. O que nós não temos é o documento da nação de Israel como cidadão israelita. Que todo cristão verdadeiro, ele sabe que ele é um israelita nato. Ele nasce em Cristo Jesus. Jesus é descendente de Abraão, Jesus é filho dos semitas, é descendente de Sem, Jesus é descendente de Abraão, descendente de Davi. Nós somos irmãos de Cristo, como a palavra diz. Como a palavra diz, nós somos irmãos de Cristo, filho de Deus, e ele é o nosso irmão mais velho, cabeça, e também é dos judeus. Então nós somos uma só nação. Eu sempre falo isso. O povo praticante do judaísmo tinha que ter um pouco mais de siso, ao invés de ficar desprezando os cristãos. Vocês não praticam como nós respeitamos. Por exemplo, se você me levar para dentro da sinagoga, não é pecado nenhum eu ir lá, assistir teu culto, glorificar, comer a Páscoa com você. Eu só não vou guardar sábado, porque eu não guardo sábado. Cristo é o meu sábado. O sábado foi feito para me dar liberdade. Então as coisas da lei que para mim passaram, eu não guardo. Mas se eu tiver de guardar o sábado junto contigo como cerimonial, para estar ao seu lado, eu guardo o teu sábado. Tranquilo, vamos lá guardar o sábado. Mas não como mandamento divino, como costume e uma tradição judaica. Agora, como doutrina do Cristo, não, acabou. Doutrina de Deus, acabou. Durou um período, mas agora somos livres em Cristo. Não há dia, nem data, nem mês, nem anos. Somos livres para amar e servir a Deus em todo o tempo. Então, o que eu quero dizer para o povo judeu? O crente protestante, o crente nascido em Jesus, não o católico romano, mas o cristão, eu falo isso que eu sei, amam Israel, e nós somos um com Israel, somos irmãos, somos semitas, somos filhos de Deus. Por isso nós não aceitamos essa covardia, esse antissemitismo que está acontecendo. Levaram à presença de Pilatos no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus:
Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino. Ele fez uma pergunta porque ele ouviu falar. Ele queria esclarecimento. Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Então Jesus é rei, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Mas agora Jesus não está mais pregando Evangelho. Jesus está permitindo ser o Cordeiro de Deus. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. O Cordeiro deveria ser perfeito. Primeiro foi examinado por Anas, depois por Caifás, e não encontraram crime em Jesus. Não podiam condenar Jesus à morte. O próprio Caifás vai dizer para Pilatos: eu não posso condenar ninguém à morte, mas tu pode. Então nós vamos entender que houve uma inveja religiosa, que a pior inveja que existe debaixo do céu é a inveja religiosa. Gente invejosa religiosamente. Olha a vida do outro, olha a santidade do outro, não admite. Quem é esse camarada? Quem é ele para falar isso? Quem é essa pessoa? E muitas das vezes ele está lá, como dizia minha mãe, sentado em cima da cauda dele, né? Para não falar o que minha mãe falava, com respeito aos ouvintes. Minha mãe dizia, vou falar uma vez, só se assenta no rabo dele e olha dos outros. Aí fica querendo aquilatar as pessoas ao seu nível. Não. Deus tem vários servos e Ele conhece todos os seus filhos, e principalmente a você que está mergulhado no pecado e na iniquidade e com cara de peroba diante dos homens se fazendo de justo. Mas eu quero dizer, quando você praticava o teu pecado por prazer, por vontade, por prazer, mesmo que em oculto, Deus estava lá do teu lado, e muitas das vezes dentro até mesmo de você, percebendo e vendo a sua iniquidade, a sua imundícia. Eu não tenho vergonha de dizer nada disso. Uma coisa é a pessoa fazer porque ama, e a outra coisa é a pessoa fazer porque está sendo vítima de uma covardia, de uma atrocidade. Então, os que amam a iniquidade e o pecado serão punidos, serão alcançados pelo juízo divino. Não pense que Deus é Deus de brincadeira. Deus é Deus justo. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não solte este que se diz ser rei dos judeus, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. E ali começa a via crúcia de Jesus. Jesus vai ser entregue a Pilatos por Anas e Caifás. Ele vai ser procurado, vai ser caçado, perseguido, encontrado, preso. Vai levar a Anas, depois a Caifás, vai ser examinado. Eles não podem condenar Jesus à morte, mas leva para a autoridade romana. Numa jogada religiosa e política, por conchavos, por malandragem, por toda sorte de podridão, de imoralidade, eles vão levar Jesus para ser morto e crucificado. O próprio Pilato ímpio vai dizer: não vejo crime nesse homem. Mas por ocasião da Páscoa, era um costume do próprio povo judeu e do próprio povo romano, de neste dia soltar um prisioneiro escolhido pelo povo. E ele vai perguntar para todos que ali estavam. Quando nós falamos todos, não estavam todos ali.
Muitos que estavam ali estavam calados com medo das autoridades judaicas, dos sacerdotes, das autoridades do templo, que a maioria do povo que estava ali eram pessoas que estavam dentro do templo, acompanhando as coisas do templo, e principalmente a maioria que estava ali era os cupicha, como minha mãe falava, os parceiros, os esparros dos sacerdotes. Hoje está cheio de esparro, cupicha de sacerdote aí. O sacerdote está pecando, está lavando a boca com o pecado, e os cupichas estão, oh, que homem santo, que homem maravilhoso. Você não vê, mas Deus conhece tudo, e tem pessoas que sabem, mas Deus sabe todas as coisas. Então, quando nós estamos contemplando isso aqui, Pilato vai dizer, ó, quereis que eu nos solte? Aí vai falar o nome de quem ele, mesmo na sua impiedade, nas suas origens ímpias, ele vê que Jesus não é um criminoso. Ele conhece os feitos das curas de Jesus, os sinais que Jesus estava fazendo, que Roma tinha agente secreto, colado em Jesus, que levava todo dia a mensagem para as autoridades romanas. E eles sabiam que esse homem Jesus não era um criminoso. Quereis que eu vos solte a este Jesus, que diz ser rei dos judeus? Aí vai ver lá que está rei com letrinha minúscula, que ele fala de maneira debochada. E eles dizem, não, a este não, solte-nos a Barrabás, que era uma pessoa de um grupo chamado sicário, que assassinavam sacerdotes, assassinavam qualquer um que estivesse do lado de Roma, assassinavam soldados, principalmente eles gostavam de assassinar autoridades romanas, como sargentos, vamos falar agora nosso linguajar agora, sargentos, oficiais do reino de Roma, e principalmente sacerdotes e governadores, entendeu? Da própria religião, e sacerdotes que estavam do lado de Roma, soldados traidores, obrigado pastor, traidores da nação judaica, eles assassinavam, não só governadores, prefeitos e autoridades, quem ele pegasse do próprio povo judeu, como também do próprio povo romano. Eles gostavam de assassinar os sargentos, os centuriões, as pessoas que tomavam conta de 100, 200, 300 homens, principalmente os generais romanos, eles gostavam de assassinar, que era o meio de eles protestar. Os sicários eram tremendos, e Barrabás era um sicário, e era o pior dos sicários. Então trocam o Filho de Deus, que curava cego, ressuscitava morto, limpava leprosos, dava vida eterna pelo poder da sua mensagem, por um homem criminoso. Estavam tão cegos religiosamente que eram incapazes de perceber a graça de Deus no homem Jesus, e entregaram Jesus para ser crucificado, e receberam Barrabás como aqueles a quem eles escolheram. Por isso que tantas atrocidades, agora eu vou falar assim por linhagem, acontece com a linhagem semítica. Pagaram um preço caríssimo desde os tempos antigos. No ano 70, o general Tito vai entrar em Jerusalém, a mando de Roma, e vai destruir toda a cidade, todo o templo. Eles vão ser levados cativos, eles vão ser totalmente destruídos. Por que isso vai acontecer? Por causa desse tipo de coisa. Depois nós vamos ver através dos séculos, pelos cruzados católicos. Depois nós vamos ver as perseguições religiosas de todo tipo, pelos otomanos, e vamos outros e outros e outros, até chegar em Adolf Hitler, e até chegar nos dias de hoje. As atrocidades que estão acontecendo lá, ainda é o reflexo da renúncia desse Cristo. Buscam a paz pela lei, quando a graça e a verdade está em Cristo Jesus. O Evangelho fala isso. Se pelo menos assimilasse isso, que a graça, a lei foi dada por intermédio dos anjos. O Evangelho fala isso, para abrir os olhos dos judeus, praticantes do judaísmo, e de tantos e quantos forem de qualquer raça, tribo e nação. Mas a graça, o favor imerecido e a verdade vem por meio do Filho de Deus, do Cristo. Este é quem vós crucificastes. É interessante que o primeiro mártir
foi Estevão. E quando ele está morrendo, ele vai dizer: este a quem vós crucificaste, este, o nosso Deus fez, ele, Senhor e Rei de toda a terra. Ele é o Senhor. E crucificaram o Rei, o Pai, o Senhor das luzes. Por causa de quê? Por causa da cegueira religiosa. A religiosidade cegou, cega, cegará eternamente. O que essa lição quer nos dizer? Nós devemos estar antenados com a vontade de Deus. Aqui nós temos o Pentateuco, que é a Torá dos judeus, praticantes do judaísmo, sem os seus livros dos seus anciões. Aqui tem a Torá. E aqui tem a revelação, ou seja, de tudo aquilo que a Torá prometeu e apontou, que é o Cristo, que nos deixa um legado para que nós venhamos achar a salvação que ele chama de vida eterna no seu sangue, na sua morte e na sua ressurreição. Então, o que isto quer dizer para nós hoje? Salvação só em Cristo Jesus, que ele foi escolhido, examinado, entregue, e Deus o levou à cruz e fez o seu sangue derramar sobre todos os judeus e sobre todos os povos da face da terra. Por meio da sua morte e de sua ressurreição, ele nos dá a vida eterna, a saber, aos que creem no seu nome. Crer aqui é confiar, guardar e se tornar filho de Deus por esta fé, por esta verdade. Que o Espírito Santo possa te abençoar e possa falar melhor em seu coração, que você entenda: o cristão que se fizer por religiosidade inimigo do povo judeu, ele está fora do plano e do projeto de Deus. Não foi isso que Deus quis. O praticante do judaísmo israelita, que por causa da sua religiosidade se fizer inimigo do cristianismo, ele está fora dos planos e dos projetos de Deus. Tanto vale isso para o praticante do judaísmo, para o israelita nascido, descendente direto da raiz de Abraão, quanto isso vale para a igreja que nasceu no Cristo Jesus para ser enxertado na raiz de Abraão. Não podemos deixar a religiosidade nos separar. Somos filhos de Deus, somos filhos de um só Pai, filhos de um só Senhor, e adoramos a um só Criador, ao nosso Deus e Pai, Senhor de tudo, Senhor de todos e Deus bendito para sempre. A Ele, por meio de Jesus Cristo, a honra, a glória e a vida eterna. Amém e graças a Deus. Até a próxima Escola Bíblica Dominical. Um abraço no seu coração, um beijo para você. Deus abençoe aí o nosso irmão Celso Chaga, que está nos assistindo também. Deus abençoe o nosso irmão pastor José Antônio, que está nos assistindo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. A paz de Cristo.